A paz do Senhor, meu irmão. Meu nome é Ronaldo Dantas, sou auxiliar do pastor Antônio Betel na congregação Oliveira Verdadeira, aqui em Amarante do Maranhão. Para mim é um prazer estar com você mais uma vez. E hoje nós vamos falar de mais uma lição da mordomia dos crentes, da mordomia cristã. E dessa oportunidade vamos falar sobre dízimos e oferta, assuntos que traz bastante discussões, controvérsias e polêmicas. Dizem que a última coisa que ser convertido de uma pessoa é o bolso, né? Diz que o bolso é a última coisa a se converter. E hoje a gente vai falar sobre dízimos e oferta. Então essa lição ela tem 3 pontos. O primeiro ponto vai falar as fontes de recurso da igreja. Então a principal fonte de recurso de uma igreja é os seus dízimos e suas ofertas. Então a igreja ela é um organismo, e como organismo ela também tem suas necessidades, porque a igreja, você paga energia, você paga água, você paga zelador, você paga, dependendo do local que ela esteja, um vigia, um guarda, não é? E N despesas que vai surgindo, então ela tem várias despesas e, portanto, também precisa manter alguém para cuidar dessa igreja, como tempo integral, o seu pastor interino. Então a igreja ela tem as suas despesas financeiras. Ok? Então ela precisa dos dízimos. E dízimo, ele é algo que precede a lei. Ele foi antes da lei. É um princípio. Então é um princípio que teve seu contexto ali antes da lei. A lei veio para legalizar o dízimo. Nós vemos aqui em Levítico 27:30, quando Deus vai dizer ali que os dízimos pertencem ao Senhor e santos são. Então são santos ao Senhor, o dízimo. Então nós vemos aqui a legitimidade do dízimo em Levítico 27:30 e também nós podemos ver aqui em Malaquias 3:10, que é o famoso texto que se fala de dízimo. E aqui em Malaquias ele vai falar, trazei todos os dízimos. Então você percebe que ele fala todos, aqui cabe o entendimento. Por exemplo, se você é assalariado, recebe lá 1.500, um exemplo aqui. Mas além desse salário, de repente você vende uma outra coisa, você vende algum tipo de outra renda por fora, né? Vende algum produto, etc. E desses produtos que você vende também, se é necessário dar o dízimo, né? Você vendeu, você tem um outro recurso, além do seu salário ali fixo, você também tem um outro recurso, então também você tem que dar o dízimo desse outro recurso que entra. Então eu falo, trazer todos os dízimos. Há quem diga que se você vai numa estrada e de repente você acha R$ 100 ali no chão, também dê o dízimo, porque é uma outra renda, né? Você não sabe quem foi a pessoa que perdeu, você achou, não tem identificação de nada, portanto você se apoderou daquele dinheiro ali que você achou, então dê o dízimo também. Então trazei todos os dízimos. De repente você não trabalha, você é um jovem, só estuda, seu pai lhe dá mesada, né? Dependendo do valor que ele der. Então ali é a sua fonte de renda, também devolva o dízimo desse dinheiro que é lhe dado. Então trazei todos os dízimos. Então tá aqui, não fica nada de fora. Né? De repente você, além do seu salário fixo, que a gente costuma realmente levar, outras rendas a gente acaba esquecendo, pega ali, recebe, está na rua, em algum lugar você recebe, bota na carteira e acaba esquecendo. Mas todos os dízimos, todo dinheiro como fonte de renda você tem que dar o dízimo. Então nós vemos aqui que o dízimo ele precede, ele é antes da lei, portanto legítimo, que é para sustento da igreja. E também nós vemos também aqui a questão das ofertas. As ofertas é diferente do dízimo, porque dízimo é a 10ª parte, né? De 100 é R$ 10, de R$ 1 de R$ 10 é R$ 1, por exemplo. Então é a 10ª parte. A oferta é diferente. Ela pode ser menor que 10% ou maior. Deus não colocou limite, não estipulou quantidade. Ele falou, seja fiel também nas suas ofertas. Então a oferta ela pode ser algo que dê, sei lá, 5 vezes o seu dízimo. É uma oferta, você dá como você pode. Está aqui, Deus deixou em aberto para você testar aí a sua fidelidade a Deus. É um ato de fé, fazer um voto, né? Tem aqui na Bíblia oferta de sacrifício. Os judeus tinham vários tipos de ofertas. Então o sustento da igreja é dízimo e ofertas. Então nós vemos aqui nesse primeiro subtópico. Aqui no segundo subtópico ele vai falar de o cuidado com recursos externos. E por que esse tópico é interessante? Porque primeiro, no tópico anterior a gente viu que a fonte principal de recursos da igreja são os seus dízimos e
suas ofertas. E aqui cabe uma pergunta dentro desse contexto, desse segundo subtópico. A sua igreja ela recebe dinheiro de políticos? A sua igreja ela recebe dinheiro de órgãos públicos? Né? É bom a gente fazer essa pergunta. A sua igreja recebe dinheiro de prefeituras? Como é que aí é a sua igreja? Porque a igreja ela não pode depender do governo. A igreja é uma instituição não governamental, então ela já não tem um fins lucrativo. A igreja ela tem que ser separada do governo. Então Jesus disse, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essas coisas não podem se misturar nesse sentido, porque se é a igreja, ela aceita recursos, né, de governos, de prefeitura, de repente essas pessoas podem se achar no direito de interferir na administração desta igreja. E tem pastores, né, que para ganhar alguma coisa ali em benefício, quem sabe, de uma construção, ele chega a fazer até pacto de voto e às vezes, além de seu próprio voto, ele pode fazer pacto com outras pessoas. Se você fizer isso, a minha igreja vai estar com você. Né? Tem casos de pessoas que a gente fica sabendo que já fez um tipo de coisa dessa e que se você não acompanhar, pode perder até os cargos que ali lhe foram dados. Então, quanto a isso, isso é um extremo, é um erro, é um equívoco e não é bíblico. A fonte de renda da igreja ela não pode ser vindo do Estado aqui. É claro que se o político for crente, ele é uma pessoa como qualquer outra, então ele tem o seu salário, do seu salário ele pode trazer o seu dízimo, mas não o prefeito, ou o vereador, ou o governador trazer aquele montante para a sua igreja, porque pode atrapalhar na administração e querer um retorno. E o retorno todo mundo já sabe, que é aquele famoso toma lá, dá cá. E para fugir da aparência do mal, a igreja tem que fugir disso. Porque o contexto político aqui no Brasil, você já sabe como é que é. Não é bem, não é bom, não é bonito. Né? É uma roubalheira toda. Se a igreja se deixar, de certa forma, envolver, acaba manchando o nome da igreja, que é a noiva de Cristo. O terceiro subtópico está também relacionado a esse sentido, que são outras fontes de recurso, e aqui ele vai fazer algumas ressalvas caso a sua igreja ela tenha ali uma parte que cuida de ações sociais, talvez sua igreja ela cuide de idosos, por exemplo, ou a sua igreja ela tem um local para tratar pessoas com dependentes químicos, né, que não é tão barato para tratar desse tipo de pessoas. Então, esse órgão, né, da igreja, né, esse departamento, ele sim ele é diferente da igreja, né, é desassociado da igreja, apesar da igreja tomar de conta, mas é um outro departamento voltado só para isso e, portanto, esse sim pode receber recursos para manter ali suas despesas, porque afinal de contas está fazendo um trabalho justamente voltado para a sociedade, recuperação de pessoas e N projetos que pode estar acontecendo. Então, nesse caso, sim, a igreja, sim, pode ter essa receita ali vinda de fora e até do governo, ok? Agora, aqui ele vai salientar para um assunto que é bastante polêmico, de igrejas que faz uso para aumentar a sua receita financeira, né, para construir, para pagar contas, seja lá para que eles vão fazer uso de rifas, de bingos, de sorteios, e pode ser sorteio de carro, de moto, de novilhos. Aqui o autor ele condena essa prática, ele diz que não é bíblica e, portanto, é chamado jogo de azar. Então você já prega que a pessoa não pode jogar o bingo lá do mundo, a loteria, a lotomania, a Mega Sena, então, que também são jogos de azar, porque o jogo de azar é aquele jogo que você joga, mas não tem a probabilidade de você ganhar é muito mínima, então a pessoa acaba se viciando ou comprando por esse único motivo, e não de ajudar, mas de ganhar, ora o benefício. Então ali entrou um outro sentido, que não foi um sentido de dar para ajudar alguém, mas no sentido de ter algo em troca. Então tem que ter muito cuidado nesse sentido que ele faz esses alertas. A sua igreja faz bingo? A sua igreja faz rifa, sorteio? Pois é. Se fizer, então aqui ele está condenando essa prática, né? Mas enfim, você avalie bem aí como é a sua igreja na sua região. Aqui na minha região é muito comum se fazer esse tipo de situações aqui, sorteios, bingo não, sorteios, né? Mas aí ficou aí um puxão de orelha para quem faz, né?
Ok? Vamos para o segundo subtópico? O segundo subtópico vai falar da base bíblica para os dízimos e as ofertas. Então aqui ele vai falar que os dízimos no Antigo Testamento, ele vai falar aqui no primeiro subtópico a origem do dízimo. Então a primeira coisa que eu quero salientar aqui para você é que o dízimo, a primeira vez que a Bíblia usa essa palavra dízimo, ela foi usada por meio de Gênesis capítulo 14, versículo 14, como é sugerido aqui também. Versículo 20, Abraão deu o dízimo de tudo. Tudo ali era do despojo, né? No contexto, nós vamos ver ali, falando aqui de finanças, nós podemos ver que Ló já fez uma escolha movida ali pela usura, né? Ele olhou para o Campo Verde e achou que ele ia ser muito próspero. E ele escolheu a cidade de Sodoma e Gomorra, e que nesse contexto foi levado por inimigos. E Abraão, com poucos homens, foi lá e venceu os reis, né? Mais de cinco reis, a briga desses reis, eles foram lá e venceram. Ele sozinho com seus homens, poucos homens venceram esses reis. E em gratidão a essa vitória, ele deu o dízimo de tudo. A Melquisedeque veio ao seu encontro, ele trouxe pão e vinho, né? Ele vinha de uma batalha, faminto, e ele alimenta ali, ele dá o dízimo de tudo. Então, aqui aparece a primeira vez a palavra dízimo, né? Que ele coloca aqui Mar Azer. Né? Azer é 10 e Mar a 10ª parte, né? Então aqui Mar Azer é a 10ª parte, que se refere aos 10%. Não é nem 7% e nem 20%, é 10%. Não pode ser menos e também não precisa ser mais. É 10% de teus copos. Se você quiser dar mais, mas também não pode ser menos. É 10%. E Abraão deu o dízimo de tudo. E aqui cabe uma colocação. Se Abraão, que é o pai da fé, escolhido por Deus, e Deus disse, quem te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Então, Abraão, debaixo da bênção de Deus e das promessas de que nele seriam benditas todas as famílias da terra, ele se submete a um sacerdote e dá o dízimo de tudo. E eu pergunto, quem sou eu e você perto de Abraão para não querer nos submetermos a um sacerdote e não darmos o nosso dízimo ou devolvermos o nosso dízimo a Deus, porque nós já vemos que os dízimos pertencem ao Senhor. Então, Abraão, aqui nós vemos que esse princípio é um princípio bíblico, é um princípio moral de gratidão. Pela gratidão, ele devolveu ali os 10%, ou deu o dízimo de tudo que ele havia ali naquele despojo. Então, você vê que o princípio que é antes da lei, não precisou da lei para Abraão fazer isso. Abraão fez isso antes da lei. A lei veio para quê? Para formalizar, para legalizar, para dizer para quem era que era o dízimo ia ser encaminhado. Então nós percebemos que o dízimo era encaminhado para os sacerdotes. Depois que a lei veio, quem recebia era a única tribo que recebia, era a tribo de Levi. A outra tribo podia receber? Não, era a tribo de Levi que poderia receber o dízimo. E qual é a minha responsabilidade como dizimista? É entregar o dízimo. Não cabe a mim querer administrar o dízimo. O dízimo que administra é o sacerdote. O problema de hoje é que as pessoas querem dar o dízimo e quando a quantidade é um montante alto, segundo eles querem administrar o dízimo. E fica perguntando, será se eu posso... E às vezes não concordando ou não sabendo como que a igreja administra os dízimos, né? Que aí a igreja pode estar até errando por não ter uma certa transparência. As pessoas ficam pensando, como é que o dízimo está indo? Então, o sujeito desconfiado, né, dá o dízimo ali, mas quer administrar o dízimo. E às vezes pergunta, será que eu posso dar 50% e 50% do dízimo eu posso comprar de cesta básica? Porque eu vejo que a igreja não faz isso. Você não pode fazer isso. Primeiro, porque o 10% não é seu. O 10% pertence ao Senhor. Então você vai lá e devolve seus 10%. Mas você não ficou com 90%? Então, se você quer comprar cesta básica, compre com seus 90%, porque o 10% não lhe pertence mais. Então, os 10% não lhe pertencem mais. Então, você não pode fazer negócio com os 10%. Faça com seus 90%. Então, meus irmãos, Jacó fez um voto com Deus em Gênesis 28 e 22, que se Deus o abençoasse na sua jornada, ele ia dar o dízimo de tudo. Então, você vê que dízimo é algo voluntário. Ele não partiu porque foi obrigado. Veio antes da lei como um ato de gratidão a Deus. A lei veio para dizer que era 10%, para quem era, para legalizar aquele ato, que era o ato de devolver a Deus. Então você não pode dar de má fé, por obrigação. Tem que dar com liberalidade e com gratidão.
Outro subtópico aqui, o subtópico 1.2, vai dizer assim, o dízimo é do Senhor. Quando a gente fala que o dízimo, que o dinheiro é do Senhor, aí o avarento fala, mas Deus não precisa de dinheiro. É claro que Deus não precisa de dinheiro, porque tudo é de Deus. Em Ageu 2:8, ele vai dizer que minha é a prata e meu é o ouro, ou seja, tudo pertence ao Senhor dos exércitos, a sua vida, né, a sua saúde, tudo você só tem porque Ele lhe dá. Você planta, nasce, por quê? Quem é que manda a chuva? É Deus, então tudo pertence a Deus. Aqui em 1 Crônica 29:14, ele vai dizer assim, ó, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos ofertar voluntariamente coisas semelhantes, porque tudo vem de ti, do que é teu, todamos. Davi está reconhecendo aqui que tudo que eles devolviam, na verdade, é como se tivesse fazendo nada, porque tudo era de Deus. Ele estava dando para Deus o que já era de Deus. De tudo que te damos já é teu. Então estamos devolvendo, era um ato de gratidão, porque o dízimo é do Senhor. Você devolve como um ato de gratidão para Deus. Vai para Deus? Não, vai para ser humanos, vai para ajudar outras pessoas. Sem o dízimo a igreja não faz missão, sem dízimo a igreja não faz investimento e proclamação do nome do Senhor, porque tudo requer gasto. Você já leu lá em Mateus, quando Jesus aparta as pessoas para a esquerda e diz, apartai-vos de mim, maldito, porque eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Ou seja, de certa forma, aquilo que nós fazemos de bem para com outros serve para Jesus, serve para Deus. Era como se nós estivéssemos fazendo para Ele. Ok? Um outro subtópico aqui vai ser o 1.3, ele vai falar o objetivo do dízimo no Antigo Testamento. Qual era o objetivo do dízimo no Antigo Testamento? É muito claro. A primeira coisa era para a manutenção da casa do Senhor. Trazei todos os dízimos para a casa do tesouro. Então, trazei o seu dízimo à tesouraria da igreja. Eu, particularmente, não gosto de dar meu dízimo na casa pastoral. Eu gosto de dar meu dízimo na igreja, na tesouraria da igreja. Vou lá e dou o meu dízimo, que a Bíblia diz, trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Né? Então, você tem que dar o dízimo ali. Então, o objetivo do dízimo era para a manutenção da igreja. Outra coisa, outro objetivo do dízimo para a manutenção dos levitas. Você lembra que lá no Egito, aquela última praga que Deus mandou, matou todos os primogênitos ali dos egípcios, mas dos judeus foram poupados. Portanto, depois Deus pegou uma tribo chamada Levi e ela se tornou seu primogênito. Então, todas as demais tribos trabalhavam para sustentar aquela tribo. Então, os levitas foram escolhidos no lugar dos primogênitos de Israel. Ok? Então, os dízimos também era para sustento dos levitas, porque ele não tinha herança como as outras nações, eles não ganharam terra nenhuma. A terra que eles ganharam era que estivesse no meio do povo de Israel e eles todos tinham que servir ao Senhor, trazendo seus dízimos para o sustento dos levitas e da casa do Senhor, onde era invocado o nome do Senhor. Outra coisa que nós vemos aqui, o objetivo do dízimo no Antigo Testamento também era para assistência social, porque era para ajudar as viúvas e os órfãos. Então as viúvas não tinham aposentadoria como hoje e nenhum tipo de pensão, não havia programas sociais como se tem hoje também para crianças. Então, como não tinha, a igreja sempre esteve, ou no caso lá do Antigo Testamento, Israel sempre esteve olhando para os necessitados, como Deus havia ordenado. Esse era um dos objetivos do dízimo no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, como é? Então, o dízimo no Novo Testamento, aqui no ponto 2, o dízimo no Novo Testamento, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é Mateus 23, quando Jesus vai fazer aquela crítica aos os sacerdotes ali, fariseus, hipócritas, né? Jesus disse, vocês dão um dízimo do coentro, vocês dão um dízimo disso e daquilo, mas vocês omitem a justiça, a fé, ok? Então fazer essas coisas sem deixar de fazer a outra. Então eles faziam uma separação. Dava o dízimo, então por isso que eles eram legalistas, porque ele dava o dízimo, mas omitia a justiça, omitia a fé. Não era misericordioso. Jesus disse, dê o dízimo, mas também pratique a justiça, pratique a fé, seja misericordioso. Então ele fazia ali uma divisão. Eles faziam ali um divórcio entre essas duas coisas. E Deus vem e faz uma crítica, não porque ele dava o dízimo, mas a crítica era em cima da hipocrisia. Por quê? Por exemplo, é errado você ir para a igreja e sentar nos primeiros bancos da igreja? Não, mas Jesus fazia uma crítica sobre isso. Vocês amam os primeiros lugares, por quê? Porque eles queriam aparecer, havia uma hipocrisia naquilo.
Eles faziam orações, é errado fazer orações? Não, mas Jesus dizia que eles faziam oração para aparecer no meio da rua e amavam as saudações para mostrar que eram religiosos. E essas coisas de aparência, Jesus sempre condenou. Então aqui no ponto 2.1, ele vai dizer assim: o dízimo é necessário para o ministério. O dízimo é necessário para o ministério em tempo integral. Então você vai ver que o trabalhador é digno do seu salário. Então, se você tem um obreiro trabalhando na igreja de forma integral, então a igreja em si tem que sustentar esse obreiro, porque o trabalhador é digno do seu salário. Aqui cabe uma ressalva sobre salários exorbitantes que muitos ministros ganham, né? Então isso chama muita atenção das pessoas. Então deveria ter um teto, né, para ser o justo, mas que não fosse tão exorbitante assim, para que não ficasse assim meio que uns ganham muito e os outros ganham pouco, né? Então cabe uma ressalva aqui, mas o trabalhador é digno do seu salário e, portanto, o pastor também deve ser sustentado pela sua igreja. A igreja também ela não é um lugar para você caçar emprego, é para quem tem chamada e ama a obra de Deus, né? A igreja não é... Porque tem pastor que é só pastor na igreja, né? Quando você é na casa pastoral dele, não, vamos tratar desse negócio na igreja. Não, meu entender é que pastor, ele é pastor todo tempo, ele não entra na igreja 9 da manhã e 5 horas da tarde ele já não é mais pastor. Não, isso aí é um cargo público, você vai para uma empresa privada, você entra às 8 e sai às 18, aí depois você não tem mais compromisso durante aquele outro tempo, né? Pastor é forma integral, então todo tempo ele é pastor. O pastor que adota esse tipo de comportamento, eu discordo, não é? Então, nós vemos aqui que o dízimo é necessário para o ministério do tempo integral do obreiro ali. Isso é importante para o sustento desse obreiro, da sua família, e suas despesas, porque afinal de contas eles vão abrir mão de outros empregos, de outros meios de vida para se dedicar à obra de Deus. Então ele vai fazer aquilo que você não faz, né? Às vezes aquilo que você não faz. Então como você não faz, como é que você vai fazer? Ajudando quem faz, né? Então por isso que é importante dizimar. Outra coisa, no tópico 2.2 vai dizer que o dízimo é necessário para a assistência social. E aqui, irmãos, infelizmente, na prática parece que não acontece muito isso aqui. É o que eu percebo, é o que eu acabo tendo um entendimento. Na prática, falta isso. Primeiro, às vezes a igreja ela pode não ter um controle financeiro correto e às vezes acaba acarretando em dívida, construindo, né, pagando dívida daqui para lá e acaba não tendo um dinheiro reservado para isso, que é muito importante que tivesse. De repente chega um membro da igreja até, ou até uma pessoa que não é evangélica mesmo, e precisa, quem sabe, comprar um método de uma receita, uma pessoa não tem R$ 200 para comprar. Então, a igreja, se ela tivesse bem planejadazinha, então esse dinheiro que ia para essa assistência social poderia assistir essa pessoa nesse momento de necessidade, ou de falta de roupas, ou de falta de alimentação. Mas não, como a igreja parece que ela não erra nessa prática, aí ela se levanta as ofertas, né? E aí acaba acarretando muitos irmãos de ofertas. Então a gente não pode ter nem um extremo e nem o outro. Não pode falar só de dízimo e também não pode deixar de falar. Todo crente tem que saber que é importante dizimar. É bíblico, né? E faz parte da nossa fidelidade. A Bíblia diz: ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Então no Novo Testamento está cheio de versículos assim, falando de fidelidade financeira. Aqui nós vemos aqui o terceiro subtópico, as ofertas nas Escrituras. Aqui vamos falar só de ofertas. Então nós vamos aqui 2 Coríntios 2:10 e 10, 11 e 12. Vai falar da importância da oferta e quanto Deus abençoa a semente do semeador e faz crescer. E é uma bênção para quem oferta na casa de Deus, né? Boa medida, recalcada e sacudida, Deus vai fazer transbordar. Então é importante darmos a oferta. Mas tem um detalhe. A oferta não é, para Deus não é a quantidade, é a disposição do coração do ofertante, né? Fazer com alegria. Então Jesus vai falar aqui em Marcos 12:43 para frente, da viúva que deu tudo. Todo mundo depositava ali e em quantidades superiores ao valor das suas moedinhas. Mas Jesus disse que ela deu tudo, ou seja, da sua pobreza ela deu tudo. Então o pouco que ela tinha era tudo para Deus. Então aos olhos de Jesus ela contribuiu mais, porque ela deu com satisfação, com gratidão para ajudar a obra de Deus. Era pouco? Sim, a moedinha dela também era pouco. Mas aos olhos de Deus, a razão foi a gratidão. Portanto, Jesus disse que ela deu muito. Então não é aquela, você tem que pegar R$ 30 e trocar
R$30 e R$1 para todo dia você dar uma moeda no culto, para dizer que você está contribuindo. Não, você não precisa fazer isso. Também não é pecado se você não tiver dinheiro. Só existe uma razão para você não contribuir com o dízimo. É quando você não tem. Você não tem, você vai fazer o quê? Então você tem, contribua, que isso é bom e é bíblico e Deus há de abençoar sim. Nós vemos aqui muitas bênçãos relacionadas a isso. Não estou dizendo que dizimar vai fazer você enriquecer. Não. Mas a Bíblia fala de prosperidade. E o que é prosperidade? Prosperidade é nunca faltar. É você, Deus, te sustentar sempre. E isso é uma bênção. Terceiro subtópico, ou melhor, terceiro ponto, vai falar aqui a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. O primeiro tópico vai falar como deve ser a entrega dos dízimos e das ofertas na igreja local. Então, o primeiro subtópico, ele vai falar como deve ser a entrega dos dízimos e das ofertas na igreja local. Primeiro ponto, primeiro subtópico, ponto 1.1, ele fala com gratidão a Deus. Então, Salmos 24:1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e no que nele há. Ou seja, tudo é de Deus. Então, o que é que Deus espera de nós? Gratidão. Então, pela gratidão que nós temos a Deus, então nós vamos lá e devolvemos o Senhor. Por exemplo, você paga todo mês, você paga a energia da sua casa, todo mês, mas se você passar 2 meses sem pagar a sua energia, o que é que acontece? Acontece que a SEMAR vai lá e corta, né? A operadora lá que presta o serviço da energia vai lá e corta, né? E você vai lá e diz, não, eu fui fiel a você a vida inteira, ficou só 2 meses. A empresa não quer saber, você está inadimplência, então vai lá e corta. Então eu penso o seguinte, então se eu devolvo para Deus 10%, quanto foi que eu fiquei? Com 90%? Não é isso? Pois é, desses 90% você vai gastar com despesa de casa, despesa de alimentação, de roupa, escola de criança, prestação disso e daquilo. No final das contas, o que foi que você ficou? Com nada. Então, no meu entender, o que ficou para mim, pela minha fé, é aquele 10% que está nas mãos de Deus. Porque aquilo ali vai ficar registrado na presença do Senhor. É a única coisa que vai sobrar para nós, não é o que Jó disse? No saí do ventre da minha mãe e não voltarei para lá. Você vem sem nada e sem nada do sentido aqui dos bens da terra você vai levar, a não ser aquilo que você planta no céu. Jesus disse, não ajuntais tesouro na terra, mas ajuntais tesouro no céu. E isso é uma forma de juntar tesouro no céu. E aquilo ali vai ficar registrado. Então, é importante sim, há um certo pensador que ele diz que uma geração constrói, outra geração mantém e a outra destrói. Então nada é para sempre. Então você, de repente, é fazendeiro, tem muitas lojas, fala que tudo isso aí é meu. Então vamos daqui 100 anos, volta lá para ver quem é o dono daquilo ali tudo. Que de repente, até mesmo disso, às vezes a nossa vida é ceifada e o que é que vai sobrar? Jesus disse para um certo homem que havia faturado tanto, vou aumentar os meus celeiros, vou dizer para a minha alma, come, deita e fogo porque tu tem abundância. E Jesus lhe fala, louco, hoje vão te pedir a tua vida e o que tu tem, para quem será? Então nós somos apenas transitórios nessa vida e somos mordomos, é aquilo que Deus nos dá para nós administrarmos e prestarmos conta para Ele. É importante nós falarmos disso aqui. Então dê com gratidão e com amor, porque assim é a forma que Deus recebe. O gesto é ali feito como amor, por gratidão àquilo que Deus tem lhe dado. O outro subtópico aqui é o dízimo deve ser calculado a partir da renda bruta. Então, como é que vai ser calculado o seu dízimo? Então, você é empregado e no seu honorite tem lá R$1.400, mas você tem um desconto, de repente você recebe só R$1.200. Então, o seu dízimo é a partir de quê? De R$1.400 do honorite ou do dinheiro que você recebe de R$1.200? É de R$1.200, é o dinheiro que está na sua mão. Aquele que foi retido ali por governo, quando você sacar o seu FGTS, aí sim você vai e dizima daquilo que você vai pegar depois, né? Porque acontece que muita gente que nem pega esse dinheiro, né? Então vai que falha ali o sistema do INSS. Mas o certo é você dar o dízimo que vem à sua mão. Vem à sua mão, é seu, entendeu? O dízimo de tudo. Você recebeu 1.200, em exemplo, então você pega, tira os 10% e dali para frente você vai pagar suas contas. Não é você pagar as contas e o que sobrar. Não, Deus fala da primícia, os primeiros. Então primeiro você pega e dá o dízimo, né? Do seu faturamento bruto. O dízimo, outro ponto aqui, 1.3, vai falar o dízimo e a oferta deve ser levado à casa do tesouro. Aquilo que eu falei, casa do tesouro, chamado no Antigo Testamento, hoje é como se fosse a tesouraria da igreja. Então leve a tesouraria da igreja. Não é o pastor ficar ligando, ei, irmão, teu dia aí chegou, venceu aí a tua prestação, teu dízimo. Não. Uma vez eu fiquei sabendo de pessoas que o pastor ligava para ele
para eles, para os seus membros, olha, o teu dízimo já está no jeito aí, o talão de energia está assim. Não pode fazer isso, isso é antibíblico. A Bíblia fala de levar e não do sacerdote ir buscar ou ir cobrar. Isso é antibíblico e quem sabe merece uma resposta para quem faz isso. Então, o dever do evangélico, do crente, do temente a Deus é levar o seu dízimo à casa do tesouro, à igreja, e não o sacerdote fazer o contrário. E não o sacerdote fazer o contrário, ir lá buscar ou ligar cobrando. Isso é antibíblico e é errado. E aqui, para finalizar, o dízimo dos empresários. Como deve ser calculado? Então, o dízimo dos empresários é muito simples. Então, o empresário ele tem uma empresa, então a empresa tem um CNPJ, mas ele é pessoa física, ele tem um CPF. Então, é duas coisas diferentes. A pessoa física ela não se mistura com a pessoa jurídica. A pessoa jurídica tem o seu CNPJ e a pessoa física tem o seu CPF. Então, a empresa dessa pessoa gerou ali uma renda bruta, né? O que ele vendeu durante o mês foi ali 100 mil. Não quer dizer que a renda da pessoa física foi 100 mil, não. Ele vai pagar todas as suas despesas e sobrando ali, quem sabe, 10 mil reais, que é, se for o cálculo aqui, estou falando aqui em conjectura, pagou tudo, sobrou aquilo ali, é dele, então ali, desses 10 mil aqui, ele vai tirar o seu dízimo como pessoa física, ok? Essa é contabilizado assim, a pessoa jurídica é um e a pessoa física é outro. Então, é simples assim. O montante da empresa não é o seu lucro, e é nisso aí que muita gente erra. A gente erra porque acha que todo o dinheiro é o lucro e às vezes acaba falindo a empresa. O seu lucro não é aquilo que você apura, aquele é apurado quando você paga contas, boletos, impostos, às vezes funcionários, aluguéis, água, energia, então vai diminuir bastante. Então, o que sobra para você é a sua renda. E dali você tem que dar o seu dízimo, ok? Então, para quem não tem um sistema bem controlado, é um vendedor ambulante, né? Às vezes não tem controle do que entra e do que sai, tem que ter um controle ali. Pegou um dinheiro, ganhou naquela semana ali 1.000, então você vai ali e já tira ali seus 100, para que você não fique, ou vai contabilizando, para que no final do mês, se você fizer só a retirada no final do mês, você não possa se perder aí com sua contabilidade, ok? Acredito que foi o suficiente para agora. Espero que essa pré-aula tenha ajudado você. Te peço que se inscreva no meu canal. Comente se você tiver alguma dúvida ou quiser acrescentar mais alguma coisa aqui. É sempre bacana ler o seu comentário aqui. Compartilhe, espalhe nas suas redes sociais e até a próxima. Um abraço a todos. Shalom. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.